rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we Aleluia. Semana passada a gente conversou sobre mansidão. E eu tenho uma pergunta a fazer. Como é que foi a semana para exercitar a mansidão? E aí, quem quer dar um plá? Dizer, puxa, foi. Como foi? Quem tem um testemunho para dar com relação a isso, ao exercício da mansidão? Se acai não, né? Tipo assim, foi difícil, não consegui. Eu acho que eu tenho que conseguir. Conseguiu? Sabia que você ia questionar. Essa semana. Eu nem gasolina gosto de colocar. Pois é, eu passei por um pedaço essa semana que eu disse assim, morar em condomínio tem suas grandes vantagens, mas também tem suas complicações. E eu estava no condomínio essa semana tentando estacionar o carro, lá no meu prédio, a vaga presa, aquela coisa, né? E quando eu entrei, tem uma curva assim bem fechada para eu acessar o piso da minha vaga. Quando eu entrei assim, o cara estava descendo que só um louco, e tem um retrovisor lá em cima para ele ver exatamente quem está subindo para ele não descer. Aí eu parei, dei ré, ele passou. Aí depois eu perguntei assim: abençoado, além de atrapalhar bem a vida dos outros, o que você sabe fazer de melhor, hein? Aí a minha esposa olhou para mim e falou assim: não, na hora foi assim, tipo, cadê a mansidão? Mas olha, a nossa expectativa é que esse fruto seja gerado nas nossas experiências diárias. A gente faz conhecida a verdade de Provérbios, que diz que o caminho do justo é como a luz de um dia que vai amanhecendo até chegar a ser dia perfeito. Então a gente está no treinamento. E quem lembra do filme Tropa de Elite? Aquele negócio de bate o sino para interromper o treinamento. Isso é o que o diabo quer fazer o tempo todo, falando com a gente: bate o sino, desiste. Mas irmão, eu sou brasileiro, eu não desisto. Então eu dou glória a Deus, porque mesmo nessa dificuldade, em outro momento eu consegui vencer outras coisas dentro dessa área da mansidão. E hoje a aula é muito impactante. Talvez eu não consiga dar o conteúdo todo hoje. A gente vai falar sobre justiça. Mateus 5, versículo 7. A primeira bem-aventurança a qual nós fomos encorajados a observar é a pobreza de espírito por uma perspectiva saudável, né? Não é aquela coisa do cara que sai pichando parede e alguém olha e fala assim: esse cara é pobre de espírito. Não, não é isso. Pobreza de espírito é quando você é vazio de si mesmo para ser cheio do Espírito de Deus. Você é pobre de você nas nossas complexidades humanas para sermos cheios do poder de Deus. E depois ele diz: bem-aventurados os que choram. E a gente aprendeu a chorar como Jesus. Chorar, lamentar a incredulidade, muitas vezes nossa incredulidade, não é? O texto dos Evangelhos diz que Jesus foi curar um rapaz, que o pai trouxe o menino endemoniado para os apóstolos não conseguiram curar aquele moço. E foi interessante porque o pai do menino pega o menino e leva para Jesus e diz: olha, meu filho está nessa situação e eu levei para os teus discípulos e eles não puderam fazer nada. E aí Jesus olha e diz assim: geração incrédula e perversa, até quando eu vou sofrer vocês? Eu fico imaginando Jesus dizendo isso na sociedade eclesiástica hoje, na igreja de hoje: geração incrédula. E é meio estranho, porque às vezes a gente vai dar alguns testemunhos de coisas que a gente já viu Deus fazer. Vou te dar um exemplo.
trabalhei numa missão chamada, nos Estados Unidos, ela é chamada Commands for Christ. Aqui no Brasil é Volantes de Cristo, e a nossa missão é implantar igreja em cidades do Brasil que não tem igreja, nunca teve. E a gente estava indo para o campo missionário na cidade de Madre de Deus de Minas, uma cidade que na época tinha 300 anos e nunca tinha tido uma igreja evangélica, no interior de Minas Gerais. E a variante, o carro da gente, a Veraneio, que estava com equipamento e mais alguns músicos e missionários, ela acabou a gasolina, porque o marcador não estava funcionando bem. E o pastor Tim, que já está com o Senhor, ele parou o carro, a gente foi empurrando assim para o canto da estrada e não tinha GPS, a gente viu que a gente estava num ponto meio distante de qualquer condição de socorro, não tinha celular na época, e eu era adolescente e trabalhava nessa missão, e aconteceu um negócio muito interessante, que o Tim, ele saiu do carro, botou a boca no tanque e começou a gritar: brota, brota, e balançava o carro, dizendo: em nome de Jesus, brota. E daqui a pouco a gente começou a ver assim: bluf, bluf. E quando a gente fala lamentar a incredulidade, é porque hoje algumas pessoas conseguem ter mais fé no sobrenatural do inferno do que no sobrenatural de Deus, daquilo que Deus pode fazer. Então a gente chora essas coisas, né? A gente chora a incredulidade, por vezes nossa. Também a gente chora por nos compadecermos das dores das pessoas. E a gente chora quando a gente vê uma sociedade não entendendo a presença de Deus, a proposta de paz do Evangelho para os tempos que vivemos. Depois nós fomos encorajados a sermos felizes porque somos mansos. E hoje a gente vai falar: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quem está com causa na justiça aí, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, tem gente que interpreta esse texto por esse viés. Você está com um problema na justiça, varão. Essa noite é a noite da tua vitória. Aleluia. Deus vai mudar a tua história, da glória. E eu queria compartilhar com você aquilo que o Espírito Santo tem falado conosco a respeito do que é essa justiça que Jesus fala para os discípulos e fala para nós até hoje. A gente precisa entender o que é isso. O que você vai entender como essa justiça? Se você observar, como eu tinha dito nas primeiras aulas, a palavra bem-aventurado quer dizer feliz, no grego é makarios. Então ele está dizendo que felizes são os que têm fome e sede de justiça. É meio complexo a gente entender isso numa primeira leitura, porque como você pode considerar a hipótese de alguém ser feliz estando numa situação de tremenda injustiça? Então, se a gente tem dificuldade para entender por esse caminho, a gente precisa entender qual é a proposta que Jesus traz do entendimento de justiça. De que justiça ele está falando? De uma justiça ética? Você acha que é os varanda aí, que não estão na varanda, amém? Estão no meio da casa, aleluia. Vanessa, o que é a base da justiça que nós praticamos nos dias atuais?
mudar um pouquinho? Justiça é dar a quem merece e não dar a quem não merece. Não é isso que é justiça? É a regra que está na sociedade. Você não é justo só quando você dá a quem merece, mas você também é justo quando você não dá a quem não merece. E aqui nós vamos entrar num manto, conforme o Tavinho fala, num manto muito legal, porque não é dessa justiça que Jesus está falando, porque a base dessa justiça é a meritocracia, ou seja, eu mereço, eu recebo, eu não mereço, eu não recebo. Então, se alguém tem fome e sede de justiça, ele não pode pensar de alguma coisa que ele mereça ou não mereça, porque isso destrói a doutrina da graça. Esse pensamento, vou tirar a frase, não destrói, shalom, mas vai diametralmente contra a doutrina da graça. Porque Efésios 2,8 diz que nós somos salvos pela graça. Por que essa palavra está aqui? Quem consegue ler? Dikaiosune, é a primeira palavra em grego, dikaiosune, diga comigo, dikaiosune. Então, ela está lá em cima. A primeira letra dela, aquela que parece um D, um 8, é a mesma letra que embaixo parece um triângulo, é o delta. Embaixo é dikaiosin. Então, o radical da palavra é o mesmo, dikaiosune e dikaiosin. Só que quando o texto foi escrito em Mateus 5, a palavra justiça não estava significando um pensamento cuja base é a meritocracia, mas era o pensamento da justiça de Deus, que traz para nós em Cristo a justificação. O que é justificação? É o ato de você ser justificado. A palavra nos ensina que justificação é algo que parte de cima para baixo. O homem, ele pode se justificar no que diz respeito a um atraso no trabalho, amém ou não? Essa justificação, ela tem um efeito explicativo, mas não o isenta de uma penalidade. Sim ou não? Você pode explicar para o patrão que você chegou atrasado porque teve engarrafamento, mas o patrão acolhe ou não essa justificativa. Agora, quando a gente pensa na justificação, a gente está indo num lugar muito tremendo, muito poderoso, porque a gente vai retroagir um pouquinho na linha do tempo, e a minha preocupação em dar esse conteúdo para você é para que a gente saia daqui com essa consciência e essa doutrina muito bem calçada no nosso espírito. Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Todos. Eu, você, nossos pais, nossos avós, desde a queda. A Bíblia diz que Deus olhou e não viu um justo. Então vamos aprender um princípio aqui. Quando você chega para o seu colega querido, seu amigo querido, e fala assim: pô, mas você é chato, hein? Você tem liberdade para falar isso com ele, você fala: você é chato.
Isso é uma ofensa que ele vai sofrer da tua parte, mas que ele releva. Concorda comigo? Agora chega para um juiz e fala assim: você é chato. Chega para o governador e chama ele de chato. Chega para um ministro do STF e chama ele de chato. O que isso mostra para mim e para você? Que a ofensa, ela é proporcional à dignidade da posição de quem é ofendido. Então, uma coisa é eu me dirigir a um igual nesse termo, outra coisa é eu me dirigir a uma pessoa que está numa posição elevada. Entendeu? Pensa nisso em relação a Deus. Quando a gente fala de posição elevada, a gente está falando de lugar de autoridade. De autoridade, lugar de autoridade. Pensa isso em relação a Deus. Por isso, Deus não relativiza pecado. Não tem aquela história de... Você conhece, Carlos? Você conhece meio buraco? Alguém vai chegar para você e falar assim: faz um meio buraco nessa parede? Deus não conhece meio pecado. A Bíblia, ela não relativiza o pecado. Ele vai gerar em nós níveis diferentes de consequências. No âmbito natural, porque no âmbito espiritual, pecado é pecado. Então não tem a diferença entre você falar uma meia verdade e uma mentira inteira para Deus. E a nossa condição de pecado, ela, eu estou falando com você, eu estou sentindo frio, tremor não é de frio, tá? Eu estou sentindo um tremor assim que, de vez em quando vai rolar um chúrias, aí eu sinto esse tremor. A nossa condição de pecado, se a gente matar alguém, na análise da justiça humana, eu sou digno de uma penalidade. Mas quando eu pego isso e jogo no âmbito da lei de Deus, onde para ele um cocozinho de mosca num lençol branco é tão terrível quanto jogar um balde de tinta preta nesse lençol, a gente começa a entender que as menores coisas que praticamos contra Deus têm um nível de ofensa muito grande. Então não adianta você ter essa prática de sublevar o pecado. Eu, quando era criança na igreja, o pessoal dizia na escola dominical: não existe pecadinho. A pastora Elisângela, lá de Suzano, ela dizia que tem o Lulu, que é o pecado escondido, né? Que fica no bolso. Não existe essa compreensão. E por que eu estou falando disso? Porque para nós entendermos o que Deus fez em Cristo para nos tornar justos, é algo que deve provocar em nós uma sede tão intensa dessa justiça de Deus, sabe? A gente vai olhar isso como algo extremamente poderoso. Vamos entender esse processo? Deus está lá no Éden e criou o homem perfeito. Existem até algumas linhas de pensamento, principalmente no judaísmo, de que Deus não criou o homem no Éden. Deus criou o homem fora do Éden, porque o texto de Gênesis diz que formou Deus o homem do pó da terra e o plantou no Éden e o colocou lá. E o homem tem acesso a Deus todo dia. Imagina o nível de parceria. Deus é poderoso? Totalmente, amém? Mas ele fala assim para o homem: eu criei os bichos, faz o seguinte, bota o nome aí. Então o homem começou a botar barata, elefante. E é interessante porque barata tem cara de barata, né? Elefante tem cara de elefante. A inteligência do homem antes da queda é algo tão tremendo que existe um escritor chamado Watchman Nee.
que ele escreveu um livro chamado O Poder Latente da Alma, que ele fala que o poder que se manifestava no Adão, poder de Deus que se manifestava nesse homem criado à imagem e semelhança de Deus, era algo tão intenso, que o Éden, ele ficava numa região que compreendia um rio que virava 4. Então você tem 1 com 4, faz quantos rios? Quantos apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres? Restauração apostólica começa no Éden. Outro dia eu pensei nisso, eu falei, glória a Deus, hein? Eu estou numa igreja velha. Aleluia. Agora você imagina que nós estamos falando de uma bacia hidrográfica, porque são 5 rios, né? E o Adão, ele foi colocado nesse lugar, e ele era portador de uma força física gloriosa, porque ele lavrava e cuidava da terra, ele administrava uma região grande demais. Imagina a força desse cara, imagina o poder intelectual dele, para ele botar um nome de sei lá quantos bichos tem nesse reino animal e não repetir ninguém. Quantos Silvas tem aqui? Quantas pessoas tem com o sobrenome Silva? 1, tem mais alguém? 2, tem mais alguém? Normal. Agora, barata é barata, não tem como olhar para um rato e chamar ele de barata, ele não repetiu. Isso mostra o poder e o intelecto desse homem. E aí, mais ainda, Deus chega para ele e dá uma ordem. Deus fala assim: Adão, domina sobre a terra, governa e sujeita a terra a você. Hoje tem muita gente que entende isso como destrua a terra, mas não é. Deus estava falando para ele cuidar e dominar. Eu creio que Satanás já tinha sido jogado de lá de cima e já estava na área. E quando Deus fala para Adão, domina sobre os répteis, sobre as aves, Deus está entregando ao homem um nível de autoridade e de governo, até mesmo, ouso eu dizer, sobre o diabo. Porque senão Paulo não diria em Efésios que nós estamos assentados hoje com Cristo como nova humanidade, como homens novamente gerados, acima de principados e potestades. Então esse era o nível de domínio que Deus deu a Adão. Sabe o que me faz acreditar nisso? Quando o diabo vai até Adão na forma de um réptil, ele não arma um bote ameaçador para tomar a autoridade. Ele não rouba a autoridade. Ele joga uma conversa e o homem pega essa autoridade e dá para ele. Por quê? Alguém uma vez me fez uma pergunta: apóstolo, Deus é bom. Mas se ele é bom, por que ele botou aquela árvore lá no meio do Éden, sabendo que o Adão ia comer, se ele sabe de tudo? Quantos já se fizeram essa pergunta? Quantos já se fizeram essa pergunta? Você encontrou a resposta? É simples. Um dos princípios do reino de Deus é que você só exerce autoridade se estiver debaixo da autoridade. Qual foi a ordem que Deus deu para Adão? Domina, ou seja, exerça autoridade. O limite da tua autoridade está apenas em uma coisa: você obedecer a única ordem que eu estou te dando. Não toca nessa área. Daqui para lá você tem acesso a tudo. Esse aqui é o freio. E aí o homem pega essa autoridade e entrega na mão do cinzento. O diabo não roubou. Ele jogou uma conversa e o homem deu. A partir daí abre-se um buraco na relação do homem com Deus. Por quê?
Porque agora tem um componente nessa química chamado pecado, transgressão e iniquidade. E que todos serão gerados a partir dessa semente caída. Você consegue imaginar que uma criança de 2 anos, cara, você bota ela num lugar com brinquedo, ela tem um monte de brinquedo na casa dela, ela não brinca com 80% daquilo, mas chega o priminho da mesma idade e vai mexer no brinquedo que ela não mexe, que ela não brinca. Quando ele bota a mão naquele brinquedinho lá, o que essa criança de 2 anos faz? Irmão, isso é o quê? Você pode dar o nome que você quiser a isso. A Bíblia diz que é pecado. Isso é a semente decaída. Nós estamos lidando com uma realidade. E quando a gente olha para Deus sofrendo isso, essa agressão do pecado de Adão, a gente não pode achar que isso foi uma coisa qualquer, porque se a ofensa é proporcional à dignidade e à autoridade da pessoa, nós estamos falando de um Deus que diz assim: haja luz, e sai um fogo da boca dele de 300.000 quilômetros por segundo, que eu digo para você que eu não queria estar lá na hora que isso aconteceu, porque deve ter sido um negócio espantoso. O universo inteiro acender ao som da voz de Deus. E aí ele diz: produz a terra. Olha, ele não está indo para um laboratório, não, ele está dizendo que as coisas estão acontecendo. Agora imagina você pecar contra um Deus assim. A palavra kadosh em hebraico, que a gente fala que é santo, tem um significado muito sério, porque ela significa total pureza moral. Então, quando você fala que Deus é santo, a gente às vezes não consegue entender o escopo, a grossura, vamos dizer assim, a profundidade, a altura dessa santidade, a ponto de um dia um homem chamado Moisés disse assim: Senhor, me mostra a tua face. Aí Deus falou para ele: você tem certeza? Porque não vai dar para você me ver. Você vê, morre. Não dá. A não ser que eu vou fazer um negócio com você. Eu vou te esconder na fenda da rocha. Irmão, isso é glorioso demais. Deus anuncia no passado as coisas que Ele vai fazer no futuro. O apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios, acho que na primeira carta, se eu não me engano, capítulo 10, quando ele fala sobre que o povo de Israel bebeu de um maná, e a rocha andava com eles, e a rocha era Cristo. Olha o que Paulo está falando, que a rocha era Cristo. Deus olha para Moisés e fala assim: você não vai me ver, você vai ver a minha bondade quando eu passar, e eu vou te esconder dentro da rocha para que você me veja. O que ele está dizendo para Moisés? Moisés, eu vou te esconder em Cristo para você me ver. Aleluia. A minha bondade vai ser revelada com você escondido em Cristo. Amém. E aí Deus coloca Moisés ali dentro. O negócio é sério, irmão. Os caras estão cantando derrama tua Shekinah. Eu estava discipulando o Asaf hoje. A Shekinah era um fogo que aparecia no propiciatório, e ele era azul. O fogo azul é o fogo no seu maior poder calorífero. Quando ele está na mais alta temperatura, ele é capaz de cortar qualquer substância. Já viu maçarico aceso? Quando você mete a pressão nele, qual é a cor do fogo? Azul, irmão. O Moisés ficou 40 dias no monte, no meio de um tsunami de glória, e a gente está aqui pedindo: derrama tua Shekinah. Olha o tamanho desse Deus. É complexo isso. Ou a gente está dizendo que a gente está muito bom para receber essa Shekinah, ou essa Shekinah parece o Guaraná que a gente vai comprar na barraca do seu José.
Porque um dos pecados graves que Israel cometeu no deserto foi pegar um bezerro de ouro e olhar e dizer assim: eis aí, ó Israel, o Deus que te tirou do Egito. Então eles pegam a figura divina, intocável, o Deus que não se pode pronunciar o nome porque é maravilhoso, e rebaixam esse Deus ao nível da humanidade. Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 1, que eles pegaram, em vez de adorar o Criador, adoram a criatura. Então você está vendo o nível de transgressão que se comete contra esse Deus? E o que isso tem a ver com a justificação? Porque nesse momento em que o homem cai, o Arles usa uma expressão muito interessante: baixou a frequência. Nesse momento da queda, olha o que Deus fala para Adão. Deus: olha, Adão, por que você pecou? Foi a mulher que você me deu. Mulher, o que aconteceu? Foi a serpente. Ou seja, ninguém assina o B.O. Isso já é coisa antiga, amém? Isso já vem de milho e milho. Ninguém assina o B.O. Sempre tem um. Aí Deus olha para a serpente e fala assim: a mulher vai conceber filhos com dores, mas da semente dela vai vir um que vai te ferir a cabeça. E aí o Adão estava pegando um modelo de roupa com Jacques Leclerc, foi fazer roupa de folha. Figueira, na tipologia bíblica, aponta para Israel. Então seria como se Adão tivesse profetizando a ineficácia da lei para cobrir alguém. Botou um modelito de folha para sair do Éden. Deus falou: não. Eu vou te mostrar como é que funciona. E aí Deus pega um animal e mata, e tira a pele desse animal. Você já viu como é que fica um animal quando você tira a pele dele? É impressionante, porque me ocorreu um negócio aqui muito legal. Isso tudo para você entender a justificação, tá? Quando eu estava em Suzano, uma vez numa ceia memorial, e mataram um cordeiro para a gente comer depois da ceia. E aí o pai do pastor da igreja local, é um cara chegado à caça, esses negócios, ele falou: eu vou tirar o couro desse carneiro, desse cordeiro e tal. Aí ele tirou e pendurou num varal. Com pouco tempo, a gente pôde ver os microvasos da pele começando a minar sangue. Na hora que eu olhei aquilo, eu me lembrei do que a palavra diz do Éden, quando Deus pega a pele de um animal e cobre o Adão. O que foi que tocou o Adão primeiro? O sangue. Deus estava dizendo para aquele homem: olha só, a tua justiça para comigo vai ser satisfeita mediante um sacrifício de um inocente, porque o nível de transgressão que vocês cometeram contra a minha santidade é grande demais, e ninguém será capaz de satisfazer a minha justiça. Aí nós estamos no salmo. Por isso que Deus olhou e não viu ninguém. Não viu ninguém para quê? Para assumir esse lugar de justificador. Aí Deus grita para a serpente: ó, vem um aí, eu vou te dar o sinal como é que vai ser. Aqui eu estou vestindo o homem. Você começa a ver que a Bíblia, ela, com intervalos gigantescos de tempo, ela se conecta. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus nem aquele fracote que estava na cruz do Calvário com uma carinha meio, me perdoe, mas é umas imagens que mostram Jesus com uma cara meio gay.
Depois você edita. Não é assim meio morocochô, né? Irmão, o texto de Isaías 53 diz que o rosto dele estava desfigurado como raiz de terra seca. E chega a dizer que a Deus agradou moê-lo. Você já pensou a satisfação do nosso Deus, vendo o seu padrão de justiça ser satisfeito na morte do seu próprio filho? Alguém pode dizer para mim assim: esse Deus é muito egoísta, porque ele é capaz de se satisfazer às custas do próprio filho? Eu digo: não, ele é amor, porque ele fez isso por minha causa e pela sua causa. Porque se não tem Jesus, nós estamos no saco, então. Isso é chamado justificação. Jesus vem para cumprir toda a justiça de Deus. E isso me lembra da nossa aula anterior, quando nós falamos de dupla natureza de Cristo: completamente homem, perfeitamente Deus. E hoje eu estava discipulando o Azaf, e eu falei para ele que uma coisa interessante é que quando Jesus estava no Getsemane, a Bíblia fala que ele começou a suar igual a pele do carneiro fez. Isso foi o que eu me lembrei. E a ciência já disse que uma pessoa submetida a uma alta carga de tensão, ela é capaz de ter os capilares do tecido epitelial rompidos da pele, e ela começa a misturar água do suor com sangue. E aí você vai entender que a justiça que Jesus está falando para mim e para você não é essa justiça baseada na meritocracia, mas é a justiça que vem de Deus, que segundo Paulo escreveu Coríntios, primeira carta, capítulo 1, verso 30, quando Paulo diz que Deus fez Jesus nossa justiça. Então, quando Jesus está dizendo bem-aventurados que têm fome e sede, ele não está falando de questões judiciais que são resolvidas nos fóruns da cidade, mas ele está falando por alguém que deseja profundamente ser transformado neste processo justificador da graça, e que vai ser capaz de, pelo sacrifício de Jesus, se esvaziar de si mesmo, tornando-se pobre de espírito para ser enriquecido, ser alguém capaz de chorar como Jesus chorou e ser manso como ele foi, a ponto dele dizer em Mateus 11, 28, 29, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E aí nesse lugar a gente vai entender que a justiça não tem a ver com pecuinhas pessoais, mas a gente está falando de um processo transformador, de um processo santificador e restaurador de uma imagem, de uma semelhança que o pecado tirou. Então é desejo de ter o fruto do Espírito trabalhando em nós, para a gente viver essa justiça de Deus. E aí eu vou entrar num outro ponto: justiça e direito. Porque segundo a nossa compreensão de justiça, se a gente não entender justiça pelo viés das Escrituras, nós também não vamos entender os nossos direitos à luz das Escrituras. Tá bom? Está entendendo o que eu estou dizendo? Está muito filosófico. Está claro? Quem entendeu, diga aleluia. Se não entender, não toma caldo verde, nem como bolo. Davi, isso tem a ver com o que a Val falou. Com o que a Val falou? Com a experiência que ela teve. Qual foi o texto que você leu, Val? Então, não me lembro exatamente se foi Isaías 59. Mas falava o quê? Que ninguém compareceu diante de mim? Ou seja, de qual justiça que ele está falando? Nós vamos estudar isso aqui no próximo tópico. Nesse agora nós estamos falando sobre justiça e direito. Já ouviu falar assim? É o meu direito. Não é assim? Bom,
Eu disse a você que se a gente não entender bem o que é justiça, a gente também não vai entender bem o que é direito. Sabiam disso? Porque os conceitos eles se entrelaçam. Então, a gente vai pensar nessa questão sobre justiça e direito. Olha a frase que eu escrevi ali: à medida que ressignificarmos justiça segundo os padrões das Escrituras, teremos uma visão mais esclarecida de nossos direitos. A gente pode saber que a Bíblia olha para os nossos direitos de uma perspectiva bem diferente do que a gente olha, porque a justiça para Deus é uma coisa diferente. Vou te falar de direito. O Bolsonaro pode fazer censo como presidente da República? É direito dele fazer um censo? Aqueles caras do IBGE que vão lá na porta da sua casa, tem computador. É uma prerrogativa governamental de qualquer governante fazer censo? É um direito do governante fazer censo? É. O rei Davi resolveu fazer um censo. Ele está exercendo o direito governamental. E ele chama um general e fala: Joabe, vai de Dan até Berseba e conta com quantos homens eu posso contar aí. Joabe: ô rei, você tem certeza? Parece que o general entendia um pouquinho melhor dessas coisas, ou pelo menos ele estava mais sóbrio nessa hora, que era como se ele estivesse dizendo para Davi: cara, você não precisa de pontificar para saber que Deus é com você. Você venceu um gigante, cara. Com 17 anos você venceu um gigante de 2,80 metros. Deus pegou você de trás das malhadas e botou como príncipe da herança. Qual era a condição que você tinha de estar aqui hoje? Joabe, vai e conta. O Joabe foi. Passou um tempo, trouxe a notícia: 800 mil de infantaria, tantos mil de cavalaria, tantos mil de tal. O Joabe sai, vem um profeta. E o profeta chegou com a seguinte proposta: olha só, rei, tudo bem? Eu vou te dar 3 opções, porque aquele que me enviou te mandou essas 3 opções, você escolhe uma delas. Que por 3 anos haja fome na terra, era tudo 3. Que por 3 meses teus inimigos te persigam, ou que por 3 dias a peste alcance a nação. Responde rápido, porque eu tenho que voltar com a resposta para ele. Está lá no texto de 2 Samuel capítulo 28. Aí o Davi disse assim: caia eu na mão do Senhor, porque na sua mão há multidão de... Pensa isso, porque a gente vai visitar um texto do Novo Testamento. Caia eu na mão do Deus vivo, porque na sua mão há multidão de misericórdias. Malaquias diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Aí o anjo desceu e arregaçou com 70 mil do povo, antes do final do dia. Aí Davi entrou em pânico. E ele volta e diz assim: pequei, Senhor, pequei contra ti. Procedi muito loucamente, não destrói o povo, porque Davi nunca tinha visto um anjo. Nessa hora ele viu um anjo com a espada sobre Jerusalém para destruir a cidade. Aí ele clama, e aí o profeta chega para ele e fala assim: vai até a eira de Araúna. Conselho para as mães, para as moças aí que estão no caminho de gravidez, viu, Paulinha? Pode colocar o nome do bebê de Araúna, que é bom. Araúna. Esse cara tinha uma eira do lado da cidade, um terrenão assim, para ele era malhar trigo, né? Aí o Araúna está lá,
E desce o Davi com uma palavra do profeta Gade: vai lá e levanta um altar ao Senhor na eira do Araúna. Diga comigo, Araúna. Não esqueça esse nome, não pode botar o nome do seu cachorro de Araúna. Hoje eu ouvi o nome de um cachorro chamado Geraldo, irmão. Tem misericórdia. Vizinha do meu apartamento lá não botou o nome do bicho de Geraldo. Aí o Davi vai levantar o altar na eira do Araúna. Quando ele entra no terreno do Araúna, o Araúna falou: uau, quem está chegando aí, mano, é o rei. E ele perguntou: o que você precisa? E o Davi diz assim: eu vim aqui oferecer um sacrifício ao Senhor. Olha o que é direito, irmão. Aí o Araúna falou: olha só, rei, o terreno está aqui, é teu. As ovelhas para o sacrifício estão aqui, são tuas. A lenha está aqui, é tua. Por quê? Era direito consagrado na lei que o rei poderia possuir uma parte do terreno, uma parte do rebanho, uma parte dos filhos e filhas, uma parte da tua economia. Era dele. Então, se Davi chegasse e falasse: isso aqui, Araúna, então daqui que eu vou resolver esse problema agora com o Senhor, com base no meu direito, porque eu vou sacrificar as coisas que me são oferecidas, porque eu tenho. Foi isso que Davi falou? Não, Araúna, de maneira nenhuma eu posso oferecer ao Senhor sacrifícios que não me tenham custo. Pergunta de prova: qual era o custo do sacrifício que ia ser apresentado ali? Não fale, pastora Márcia, vamos ver se o povo pensou. Qual era o custo do sacrifício? O direito dele. Entendeu? Eu tenho direito, mas eu não vou para o altar exercer o meu direito, porque lá atrás o meu direito afrontou a minha fé, a minha confiança, e eu vi no que deu. Então agora a primeira coisa que eu vou colocar sobre esse altar é o meu direito. Amém. Fala a verdade, nós estamos preparados para isso? Sou mais antigo, eu tenho mais direito? Não tenho, porque Jesus contou uma parábola que um homem empregou uma galera no primeiro horário e ofereceu R$1.000 e chamou os caras que estavam às 4 horas da tarde e falou: vocês estão de bobeira? Vamos trabalhar lá, eu dou 1.000. Aí, funcionário público começou a trabalhar às 4 às 5 da tarde, estava todo mundo já tomando banho para sair, vamos receber o dinheiro. O cara que chegou às 6 da manhã viu que recebeu 1.000, ficou felizão. Ele ficou feliz porque ele recebeu 1.000, mas quando ele olhou e viu que chegou um cara que foi trabalhar às 4 da tarde e recebeu 1.000, ele falou: qual é? Isso não é direito. Isso não é justo. Mas Jesus olha e fala assim: ué, peraí, eu não paguei o que eu combinei com você? Você está reclamando de quê? O dinheiro é meu, eu posso pagar quanto eu quiser, do jeito que eu quiser. A pergunta que eu quero fazer a você agora é: nós estamos preparados para sofrer esse tipo de ação da palavra de Cristo, a ponto da gente olhar e ver que o que chegou por último, ele pode assumir uma posição que eu estou aqui há 500 anos ainda não estou? Porque no reino de Deus a antiguidade não é posto, porque se fosse Jesus não diria que os primeiros serão os últimos. Isso constrange a nossa perspectiva de justiça, isso desmonta
a nossa perspectiva de direito. Sabe por quê? Porque quando nós entendemos justiça segundo a justificação, e a justificação como um ato da graça, nós vamos entender que os nossos direitos são os direitos de não ter o direito e ainda não abusar do direito que tem. Irmão, é reino de Deus, Eu reivindico. Aí você olha e fala assim: ué, mas não posso estar fazendo xixi no cachorro? Como é que é isso? Você é o quê? Porque nós estamos entendendo direito do mesmo jeito que entendemos justiça. Irmãos, a justiça de Deus é a manifestação da sua graça em nos tornar aceitáveis pelo Filho. Amém. Nele, Deus cumpriu a sua justiça. E nessa justiça nós somos aperfeiçoados de fé em fé, de glória em glória. E aí, como é que a gente passa a ver os nossos direitos? Senhor, eu não preciso brigar por isso. Sabe, irmãos, eu vou ter que terminar aula porque a gente ainda tem um caldo para tomar. Eu vou continuar na próxima semana. Porque eu precisava que a gente falasse sobre justificação. Eu precisava que você entendesse isso. Que essa morte de Jesus na cruz não foi um bilhete para a Disneylândia. Porque se Deus olhando para a terra não viu um justo a partir da morte e ressurreição de Jesus, Ele olha e vê Jesus o primogênito entre muitos irmãos. Porque agora Ele vê uma nação de justificados. E o que é isso? Para sintetizar, Jesus pegou a minha conta, Colossenses 2,13, o título de dívida que te era contrário, Ele pegou da mão do acusador e foi lá na cruz e cravou nele e disse: diabo, a conta está paga. Amém. Eu pago a conta. E esse cara que era um pecador esdrúxulo, ele agora é justificado pela minha graça. A dívida passada dele está paga. E agora ele vai entrar num processo chamado santificação processual. De glória em glória, de fé em fé. Você está entendendo isso, querido? Cara, não foi barato. A ponto do Pedro dizer na primeira carta, capítulo 1, verso 18: não foi com ouro e prata que vocês foram comprados da vossa vã maneira de viver, mas com o sangue precioso de um cordeiro. Eu vou encerrar contando uma historinha. Um pai fez um barco para um menino muito bonito, barco de madeira bonitão. Aí o menino botava o barquinho no rio, todo dia brincava, chegava da escola, botava o barquinho lá no rio, e o barquinho ia, ele corria, chegava lá na frente, pegava o barquinho, subia de novo, botava lá em cima. Até que um dia veio uma cabeça d'água e levou o barco com tudo, e o menino perdeu o barco e ele entrou numa profunda tristeza, chegou em casa chorando: pai, eu perdi o barquinho que o senhor fez. Veio uma cabeça d'água, levou o barquinho, e o pai falou: filho, fica calmo. Passaram-se os dias e o menino foi passear com o pai na cidade, aquela coisa de criança que largou da mão do pai para olhar a loja do lado. E quando ele olhou numa loja de brinquedos usados, o que estava lá na vitrine? O barco lindão na vitrine. Ele entrou desesperado na loja e disse: moço, pelo amor de Deus,
Não vende esse barco para ninguém, porque esse barco era meu. Meu pai fez para mim e eu perdi ele no rio. Então o senhor, por favor, guarda que eu vou chamar meu pai ali e a gente vai pegar o barco de volta. E ele foi lá, chamou o pai veio. E o pai negociou com o moço, pagou um valor e pegou o barquinho e deu na mão do menino. Aí o menino abraça o barco e diz assim: barquinho, você agora é meu 2 vezes. Uma porque meu pai te fez e a outra porque ele te comprou. Isso mostra para nós que Deus tem direito sobre nós por 2 maneiras: direito por criação e direito por redenção. Por isso que nós somos povo de Deus, justificados pela graça. Amém. Então, essa justiça que Jesus quer que eu e você tenhamos fome e sede é a justiça de ver em nós gerado o caráter do Filho. Amém. E que jamais vai brigar contra os nossos direitos, porque quem briga pelos nossos direitos não somos nós, é quem nos justifica.